Boa tarde, alunos do sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Aqui quem está falando é o professor Marcão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esse vídeo agora ele traz a correção dessa atividade referente à primeira semana aí dessa quinzena, né, do segundo corte ou segundo bimestre. Atividade essa que tinha como tema a reforma protestante, como nós vimos no início da semana. Bom, para que você respondesse a essa atividade, a Secretaria da Educação mandou esse textinho, né? E o textinho ele apresentava aí, como vocês viram, primeiro o que foi a Reforma Protestante, né? Foi um movimento que visava reformar a igreja, né? A doutrina da igreja. As causas da reforma, né? Foram três causas. Foram aspectos políticos, econômicos e também teológicos. A seguir, o texto falava que de muitos reformadores que foram anteriores ao Martinho Lutero, que foi o mais conhecido de todos, né? Então, o texto também fala do Martinho Lutero, de forma mais aprofundada sobre o Martinho Lutero, fala das 95 teses que ele elaborou para questionar as doutrinas que ele considerava equivocadas na igreja. E aí o texto fala dos cinco solas da fé reformada, né? Depois o texto fala sobre o João Gutenberg, que foi o cara que criou a máquina de imprensa e a partir daí muitos livros foram impressos e facilitou a disseminação das ideias do Martinho Lutero, né? E no final traz esse infográfico que eu já tinha falado no dia que eu apresentei essa atividade para vocês, né? Todas as igrejas que surgiram com a reforma e as ramificações, ok? Então vamos lá para a correção. Eram seis perguntas. A primeira pergunta, ela pedia para você identificar os aspectos políticos, econômicos e teológicos da reforma protestante. Então, vamos lá. Primeiro, as questões políticas. Existiam muitos reis e nobres que questionavam a autoridade da igreja, que a igreja tinha muita autoridade. Então, eles queriam que mudasse isso, né? Que o Papa tivesse menos autoridade, que os reis conseguissem ter um pouco mais de autoridade. Tá aí, então, a resposta sobre as questões políticas. As questões econômicas. Principalmente no norte da Alemanha, muitos nobres eles questionavam a questão de ter que se pagar muitos impostos para a igreja. Então, reformando essa questão na igreja, eles acreditariam que poderiam ter uma maior autonomia econômica e dessa forma essa região da Alemanha especialmente enriquecer muito, além também das penínsulas Itálica e Ibérica, como a gente vê na resposta aí. Nos aspectos teológicos, o pessoal, principalmente os religiosos, né, os reformadores, eles acreditavam que a igreja tinha muito acúmulo de poder político e eles também criticavam principalmente a questão da venda de indulgências, ok? E o que é a venda de indulgências? A gente vê na questão 2. Vocês já, inclusive já tinham feito atividade sobre isso. As indulgências eram a venda dos perdões por certos pecados cometidos. Então, você pagava para receber perdão por alguns pecados. E você recebia tantos anos de perdão, dependendo da quantidade financeira que você pagava. E para que serviam as indulgências? Para reformar a Basílica de São Pedro, na cidade de Roma. O Papa ele instituiu as indulgências para que isso ocorresse. E aí, como era praticada a sua venda? As indulgências consistiam na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo por meio de pagamento monetário, teoricamente calculado com base na posição social, e cada pecado deveria ser perdoado. Então você pagava uma quantidade financeira para ter os seus perdões, o perdão dos seus pecados, e esse dinheiro ele ia lá para a reforma da igreja. E aí, quais eram as intenções de Lutero, né, com a reforma?
Tá aqui a resposta. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma em determinadas questões. E isso não aconteceu porque ele foi expulso da igreja em 1521. Que tipo de questões que ele queria que fossem reformadas? Entre elas, o cessamento, que se cessasse a venda de indulgências, né? E outra coisa, o Lutero, lendo a Bíblia, ele entendeu, já na questão 4, né, que o justo viveria pela fé, ou seja, é a fé em Deus que nos salva, e não as obras que nós fazemos. É importante fazer boas obras? Claro que é, mas não são apenas as boas obras que nos salvam. Na verdade, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus que nos salvou através do seu sacrifício. Então, o justo viverá pela fé, baseado nos estudos do Martim Lutero da Bíblia. E quais são os 5 solas? Aí você deveria ter relacionado de forma correta aí, né? Os 5 solas da fé reformada são somente a fé em Cristo nos salva, somente a Escritura ou seja, somente a Bíblia nos dá acesso a Deus, glória somente a Deus e a mais ninguém, somente Cristo nos salva e a gente é salvo pela graça, ou seja, ganhamos a salvação de graça. Não importa as obras que façamos, não importa se eu sou bonzinho, se eu pratico bem. Deus me salva porque Ele quer. E ponto. E aí, na última questão, era para você, olhando aquele infográfico, né, que está aqui em cima, das igrejas que surgiram após a reforma, era para você apenas citar a sua igreja e propor alguma reforma, alguma coisa que você acha que. 3 teses que você acha que precisam ser praticadas na sua igreja. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido responder essa atividade. Semana que vem retornamos. Bom final de semana e qualquer dúvida pode me chamar, ok? Tchau, tchau.